Vamos para a cozinha? O Guilherme Carrillo, empresário, vai ensinar a receita da família italiana. E olha esse pão, família Carrillo. É Carrillo ou Carillo? Carrillo. Carrillo, italiana. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Tudo bem? Você. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Amo a sua história, a sua família, a renascer. Amém. Glória a Deus pela sua vida aí. Glória a Deus! O Guilherme faz parte do Bola de Neve, né? Nossa igreja irmã, nasceu da Renascer. Rina, Pri, a família Denise. que a gente... Denise, Tia Lili, nós amamos tanto eles, são queridos. E hoje você vai nos ensinar a fazer a original receita da família italiana. Você aprendeu com a tua família essa receita? A padaria existe já há muitos anos? Desde 1912. 1912. Como é que começou? Esse ano a gente está fazendo 111 anos de história, de tradição de família. Que legal! Fazer pão italiano na moca. Pão italiano na moca, são os melhores, né? Você já comeu? O teu ainda não, da Ainda Carrillo não, mas tem alguns ali que são meus favoritos, não vou citar aqui, mas tem alguns que eu amo de paixão. Legal. Eu tô vendo aqui as compotas italianas, sardela, berinjela. Agora eu vou experimentar da Carrillo. A gente tem docinhos, tem os canoles. Não, esse canole tá com uma cara ótima. Tem crustoli, bombolone. A padaria... Bispa, a gente começou com o meu bisavô quando ele veio da Itália na Primeira Guerra Mundial. Que demais! Aí ele veio, tipo Terra Nostra, né? Aquele barco dos imigrantes lá. Que, aliás, eu fico imaginando, quando você vai no Museu da Imigração aqui em São Paulo e você vê aquelas imagens, você imagina como esses são os ancestrais, né? Como eles eram desbravadores. Sim. Porque se hoje, às vezes, as pessoas têm receio de pegar um avião e daqui até ali, você imagina entrar naquele navio de ferro, sem estrutura nenhuma, sem internet, sem conhecer o que era o Brasil, pegar a sua família. E quando você vai no museu, você vê que muitas crianças morriam, eram os que mais morriam, porque as condições eram muito precárias dentro das embarcações, né? Então eu fico imaginando a coragem que esses imigrantes tiveram de pegar 2 malinhas, né? Porque ali você vê que a bagagem deles era nada. E pegar a família, pegar os filhos e entrar num navio em rumo a uma terra desconhecida. Então eles deixam um legado de coragem, de... guerreiro. Sabe, muito forte. Eu acho que, principalmente nós que temos descendência... desses grandes imigrantes que vieram e fizeram a história do Brasil também, a gente precisa honrar isso na cultura. E que legal que você está continuando a tradição do bisavô. Então, do bisavô passou para os teus pais. Pro vô. Porque veio o nosso bisavô, né? Raffaele Carrillo, de Nápoles. De Nápoles. Aí eles estavam naquela crise. Tutti buona gente. Aquela fome lá, a Primeira Guerra, aquele problema lá. Aí ele veio primeiro para espiar a terra. Tá. Aí ele olhou o Brasil, se tinha condições legais. Aí ele trouxe 9 filhos de lá. 9? E a esposa. Oh, bonitinho. E o meu avô foi o caçula que já nasceu aqui. Tá. E aí meu avô que manteve a tradição de manter a receita do pão italiano que ele aprendeu com o nosso bisavô. Com o bisavô. Que veio de lá. Que veio de lá. E hoje quem tá tocando é eu e meu irmão, a padaria. Que demais! Aí passou pro teu pai? Não, ou você aprendeu com o teu avô mesmo? É avô por parte de mãe. Ah, por parte de mãe. E naquela época eles não deixavam a mulher trabalhar na padaria. Tá certo. Eles falavam, a mulher cuida dos filhos em casa e deixa que a gente cuida aqui. Nada mal, nada minha mal. avó só de viajou e passeou. Então o teu avô passou pra vocês mesmo direto. Passou. Você aprendeu com ele. Aí eu tava fazendo faculdade de turismo e aí eu comecei a ver que tinha alimentos e bebidas, bares e restaurantes. Aí eu falei, vou pedir trabalho pro meu avô. Porque tem a ver com turismo, a história da família. A gastronomia é um elemento muito importante dentro do turismo, né? Sim. O que seria você ir para por exemplo, quando a gente vai para Israel e você não experimentar a culinária local? E eu tenho uma regra, sabe? Eu digo que comida local não engorda.
comida típica não engorda, pode comer à vontade. Porque às por isso vezes que o eu tô pessoal vai e magro. fala assim, ai, mas eu tô viajando, a gente veio pra Israel e eu vou comer tudo isso. Eu falo, querida, primeiro você tem que... Você não sabe quando você vai voltar. Exatamente. Eu fui pra Israel. Não eu comi muito. Come o que você tiver vontade, A gente seja engorda, feliz. a gente já faz uma dietinha antes, né? Ou faz uma dieta antes. Agora, na viagem, você não vai fazer dieta, né? Não. Então, Aproveita. a comida, ela faz parte da experiência Faz. da viagem Faz. também. Aí você foi trabalhar com teu avô. Aí eu fui trabalhar com meu avô falava assim, acho que esse menino vai ser fogo de palha, vai começar o trabalho, mas não vai vingar, né? Porque padaria é puxado, a gente trabalha de madrugada, final de semana, feriado. Cedo. Todos os dias. Não tem parada. Não tem corpo mole lá. E meu avô tinha um modelo de negócio que ele fazia os seus pãezinhos italianos e saía para entregar nas casas de cada cliente ali na região, no bairro. Você tá brincando. E ele sabia tudo de cabeça. O gosto do pãozinho da Dona Maria é mais branquinho, do seu Benito é mais torradinho. Que bonitinho. Então a gente teve que decorar e aprender com o vô toda essa receita, esses macetes do pão, porque o pão são vários macetinhos aí que eu vou dar as dicas para vocês hoje. Olha só, hein? Receita de família aqui hoje no Bispa Fê, hein? Essa é original. Eu confesso que a gente sempre teve muitos ciúmes de dar a receita. Já abriu. Porque é tipo a receita da família, né? É a receita da Coca-Cola, aquela que ninguém revela. Mas tem a mão, tem o amor, verdade. tem a paixão. Por mais que eu vou tentar passar tudo aqui pro pessoal de casa poder fazer adaptado, né? Porque na padaria a gente tem um forno a lenha, super legal, super diferente, que dá vapor, é todo um sistema que ajuda. Mas se a gente parar pra pensar, é muito simples fazer um pão italiano. São 5 ingredientes. Você sabe quais são os... Eu sei porque a minha sogra faz pães deliciosos. Ela é italiana também e ela faz pães deliciosos. Mas eu já vi aqui no Bispa Fê em Família, vejo que não é complicado, mas você sabe que é uma coisa que eu tenho medo de fazer errar. Eu nunca fiz pão. Eu acho que a experiência vai te levar para a prática ali. A prática vai te dar o feeling para você sentir o ponto certo da massa, para o seu pão não ficar uma pedra muito pesada e nem crescer demais e desandar a massa e você perder ele ali, porque o certo é você fazer um pão crocante com a casquinha ali que por dentro que abre a pestana. Quer ver? Deixa eu pegar isso aqui para te mostrar. Faz esse desenho bonito. Esse corte ele perfeito, abriu, né? E tá fofinho por dentro. Então quem sabe depois dessa aula hoje eu me arrisco a fazer um pão italiano lá pros meus... Porque a minha família é grande, né? Lá em casa somos 6. Então o pão vai que vai. É fácil. Vou te ensinar. Vamos lá então. Vamos lá para essa receita maravilhosa. Vamos precisar de 1 quilo de farinha de trigo. Vamos precisar de 300 gramas do fermento natural, né? Que ou 10 gramas de fermento biológico fresco. 10 gramas de fermento biológico fresco. Vai precisar de 20 gramas de sal. E 600 ml de água filtrada. É isso. Praticamente são, se a gente parar para pensar, 4 ingredientes aqui, né? Farinha, água, sal, fermento. Mas tem mais um, o mais importante. Qual é que é? Não sei. Não sabe? Não. É um sentimento. O amor! O amor! Tem que pôr amor na nossa receita, senão não vai dar certo. Eu já ia falar que é ovo. Porque eu, já como te disse, nunca fiz pão na vida, né? Eu sou uma boa comedora. Eu, de pãozinho francês de manhã, é a coisa mais gostosa do mundo. E pode comer pão, né? Ué, se Jesus orou, o pão nosso de cada dia nos dai hoje... É o pão da vida. É porque a gente precisa comer um pão de verdade, né? Não vai comer essas porcarias que o povo chama de pão, porque aí você vai estar se intoxicando. E eu tenho assim comigo, Fê. Se Jesus falou, eu sou o pão... E o pão é um alimento base, assim, que você pode se alimentar dele no café da manhã, no almoço, no café da tarde, no jantar, aquela comidinha na madrugada, assim, para salvar. É um pão que é um alimento que está sempre disponível ali. Verdade. Então Jesus, como ele fala também que ele é o pão da vida. Ele é a palavra, você pode se alimentar da palavra também ao longo do dia. Daniel não se alimentava
de manhã, de tarde, de noite. Sim. Então, o pão é um alimento, Jesus é um alimento que não enjoa, você pode comer sempre. Verdade. Se tem algo que não enjoa, é um pão de qualidade, né? O pão, quando ele chega de manhã, é a coisa mais gostosa do mundo. Só a casquinha, não precisa comer o miolo, né? Você come só a casquinha. Mas você sabe que tem gostos, né? Ó, eu vou fazendo aqui, ó. Coloquei 1 quilo de farinha. Tá. Agora eu vou misturar as 20 gramas de sal. Tá. Tem gostos como assim? O que a gente faz lá na padaria? A gente, para atender todos os gostos dos nossos clientes, a gente, dos 100% de pães ali que a gente faz, a gente separa 25% mais torradinho, 50% mezza e 25% mais branquinho. Para atender todo mundo, assim, sabe? Que tem gente que gosta bem torrado. E tem gente que gosta mais branquinho. Isso já vem do vô. Isso foi o vô que ensinou. O vô que ensinou, tá certo. Por isso que a padaria tem tantos anos de tradição. E me conta como foi o seu encontro com Jesus. Dentro de toda essa história profissional, também teve um dia que o forno fez parte de uma renúncia muito grande, né? Verdade, dessa trajetória. Te contei, né? Ó, vou pondo fermento aqui, enquanto a gente vai pôr o fermento do reino. Tá. Não é dos fariseus. Não, misericórdia, tá amarrado. Porque Jesus falou um pouquinho de fermento, leveda toda a massa. Cuidado com esses pouquinhos que você tá deixando entrar na tua vida, viu? Abre o olho, irmão. Porque fermenta rápido. Que o Guilherme tá aqui que fala, entende tudo de pão. Você vai ver, a gente vai fazer um pão de Deus, do céu aqui. Ó, minha história foi assim. Te chamo de Bispa Fê. Bispa Fê, como você já somos amigos, vou te chamar de Fê. Fê, começou assim, eu tava fazendo faculdade de turismo. E lá na facu tinha muitos barzinhos lá, né? Como toda a faculdade. Estudava à noite. E, pô, você vê, a faculdade é um lugar que educa, de crescimento, de edificação. E logo na porta você tem toda aquela destruição, né? É uma coisa estranha, né? O pessoal acha que vai ali socializar, ficar com os amigos, mas tem muita gente que acaba se perdendo ali, né? Infelizmente. E eu era um jovem super de boa, curti uma baladinha, tranquilo. Meus pais nunca foram assim de frequentar muito a igreja, então eu tinha um conhecimento bem raso assim da palavra de Deus. Tá. Então eu tava ali frequentando a faculdade, os barzinhos, e tomava uma ali na hora do intervalo, a gente fumava um pouquinho daquelas droguinhas que tinha ali. Nada pesado, como nada se fosse tudo assim, inocente. No reggae, na música eletrônica, na baladinha, bebendo, super tranquilo. E aí, o que aconteceu, Fê? Eu fui convidado para ir numa rave, no primeiro ano da faculdade. E aí, eu vou acrescentando aqui a água, tá? Você só mistura levemente. Farinha, sal, fermento. Tá. Misturamos, daqui a pouco a gente vai sovar com a mão. Tá. Aí eu vou dar o ponto aqui no olho, que eu já tenho a manha. Porque cada farinha tem um grau de absorção. Tá. Então é bom ficar atento. A gente nunca pode engessar muito a nossa receita. Tá. Então é bom você ter o feeling. Tá. Aí o que aconteceu? Eu tava ali na faculdade e tal, aí fui pra rave. E daqui a pouco, eu, meus amigos, a minha turma, a gente tava usando umas drogas mais pesadas. E era aquilo que eu abominava, eu já tava praticando, sabe? O fermento foi levedando. Então foi crescendo um homem que eu não queria ser, mas de repente eu já tava sendo. E tava uma vida bem triste, porque tava indo ali pra faculdade, pro trabalho, só que sabe quando a vida não anda? Parece que você tá ali e você trabalha de dia, mas gasta tudo à noite. Trabalha de dia e gasta tudo à noite. E a saúde, tudo ali não tava fluindo, sabe? E mesmo assim eu tava curtindo, eu tava feliz. Até que então eu comecei a ir nos festivais de música eletrônica na Bahia. Que eram umas raves muito pesadas, de 7 dias, assim. Tipo Woodstock, assim. Só droga. Muita droga, mas era muita, assim. Se você... E destruição. E tipo, ali parece tudo lindo, colorido, paz e amor,
todo mundo psicodélico ali, curtindo. Só que no fundo, você escutava o saldo de mortos no final da festa, o cara caía de overdose ali, aí tirava da festa pra ninguém ver, pra não dar bad na galera. Então você falava, eu tô numa vida... Uma sutileza, né? A destruição acontecendo, mas aquela porta de entrada muito atrativa, né, Sim. Guilherme? Eu vou jogar a massa aqui na mesa, que agora tá na hora de a gente pôr ela... Incorporou um pouco de água. A gente vai agora pôr a mão na massa. E você ia pra mais uma balada dessa? Você estava pronto para ir para uma rave dessa? Eu já tinha ido para umas 3, já conhecia, até que tinha uma amiga, a Aline, que ela chamava muito para ir para a igreja. Olha que benção. Gente, aqui eu quero fazer um ponto. Você, o meu marido, ele também conheceu a Jesus por causa de um amigo que falava muito para ele: você precisa conhecer Jesus. Você viu essa amiga? Ela estava ali, ela estava na faculdade, ela estava vivendo as mesmas coisas que o Guilherme estava vivendo, mas ela estava passando aquilo com Jesus. E sempre teve uma pessoa que falou: Guilherme, tem um caminho melhor do que esse. Tem algo de Deus mais para você. Então eu quero incentivar você que às vezes fica inibido, constrangido, você que conhece a Jesus, mas você fica o agente secreto da fé. Eu não vou falar, eu não vou dizer quem eu sou. Eu também, enquanto eu estive na faculdade, eu levei meus amigos para os shows na igreja. Eu convidei eles para estarem comigo. Alguns seguiram, outros não, mas a minha parte eu fiz. Então, a importância de um convite, Sim. como ele vai interferir na vida de uma pessoa. Outro dia eu estava vendo um testemunho de um pastor americano, e ele abriu um livro que o pai dele se converteu na faculdade porque um amigo presenteou com um livro cristão, dedicou a ele, e o pai dele, que a família inteira, ninguém tinha ainda uma amizade com Jesus, através desse livro aceitou. E ele quis levar esse livro, e ele estava falando exatamente isso. Eu quero agradecer esse amigo, que ele hoje é um pastor, mas não conhece o amigo do pai, mas ele falou: eu tenho gratidão porque esse amigo interferiu na vida do meu pai, que interferiu nas nossas vidas. Então essa amiga, a Aline, foi fundamental, Guilherme. Muito, porque ela teve muita paciência, sabe? Porque eu não queria mais. Qual que foi a estratégia dela? Ela falou: Gui, vem ver aqui no Bola o Rodolfo Abrantes, aquele cara do Raimundos, que ele vai cantar lá. Aí eu fui no show. Rodolfo, rock and roll, vamos lá ver o Raimundos. Quando o Rodolfo pregou o testemunho dele lá, é forte. Eu falei: meu Deus, falou muito comigo. Eu falei: é isso, tô caminho de Jesus, mudei minha vida. E aí na época tinha o Facebook, eu escrevi assim: mudei minha vida, vou pra igreja, acabou essa história. Só que aí me mandaram uma mensagem assim: você não vai pra essa igreja, lá eles fazem lavagem cerebral. Eita Deus, sempre tem um enviado. Não vá, porque foram e não é legal. E eu não fui mais. Eu parei. Você ouviu aquela voz? Eu ouvi, sabe aquela passagem que fala que o passarinho roubou a semente? Sei. Foi isso que aconteceu com você. Foi isso que aconteceu. Mas aí eu voltei pro mundão, né? Tava ali, curtindo, não fui fisgado com gosto ali. E aí tava ali, tal. E teve um ápice dessa vida, que foi um momento que eu e meu irmão tava trazendo muita tristeza pro meu pai. E meu pai foi parar no hospital para tomar calmante. Eu falei: meu Deus, hoje a gente vai parar. E se meu pai morre de repente, o que vai acontecer? O trauma que eu vou ficar pro resto da vida. Eu falei: não, preciso mudar. Mas aquela semente, a palavra, não volta vazia. Verdade. E eu pensei: lá eu posso encontrar amigos novos e viver uma história nova, porque eu precisava dar um basta, porque se continuasse, ia acontecer alguma tragédia. Destruição, né? Ia vir, tava batendo na porta. E eu fui, e aí na igreja eu peguei alguns cultos, comecei a entender a palavra, a guerra espiritual. Aí falei: eu vou me alistar no exército de Jesus, é isso que eu quero. E eu tava com o convite da rave comprada, com a mala pronta. Meu Deus. E eu peguei um culto com o John Bever, que ele pregou sobre o Espírito Santo.
pá. Eu cheguei em casa, Fê. Eu rasguei o convite da rave, bati uma foto e coloquei no Facebook e falei assim: acabou. Onde falam que paz e amor, tá todo mundo morrendo, eu vou viver com Jesus. Fiz de novo. Aí ainda vieram falar assim pra mim: poxa, você podia ter vendido o convite e ajudado os pobres. Não. Igual Judas falou pra Maria, né? O que não é bom pra você vai ser bom pra quem? Foi isso que eu falei. Não. Eu falei: o que não é bom pra mim, eu não quero pra ninguém. Não, de jeito Acabou. Não dá. Não dá. É. Foi bem isso. E aí eu taquei fogo na fornalha da padaria e chorava. O Senhor viu aquilo, Ele me deu uma experiência sobrenatural tão poderosa, que eu tive uma semana, era uma semana de rave. Eu tive uma semana de dons que derramou, Deus te entregou. que me entregou, que minha boca falava em língua sozinha. Só quem teve uma experiência com Deus entende. O que o Guilherme está contando aqui pra gente. Quem nunca teve uma experiência com Deus, a pessoa acha que o cara alucinou, o cara... Ele usava droga, ele ficou pancada. Não, isso é Deus. E o nosso desejo aqui na Rede Gospel é que você tenha uma experiência com Jesus Cristo. Se você está ouvindo a história do Guilherme, a vida dele, a experiência de vida dele, e Deus está agora tocando no teu coração, você parou por acaso, não sei se você está assistindo no YouTube, se você está assistindo ao vivo. Você pode ligar agora no SOS da Vida. O telefone é 11 3500 1234. É um número de WhatsApp também. Você pode falar com alguém agora e pedir: eu quero uma oração, eu preciso fazer essa renúncia, eu preciso rasgar os meus laços com essa morte que tem cara de vida, mas está me deixando cada dia pior. Jesus Cristo falou que uma árvore você conhece pelos frutos. Como que algo que é bom leva o teu pai para a UTI, leva o teu pai para o hospital para tomar calmante? Como que algo que é bom vai deixar você cada vez mais dependente ou depressivo? Não. Então, se você está nessa situação, hoje Jesus está abrindo a porta da eternidade para você, te dando uma oportunidade de viver o que o Guilherme hoje vive. Hoje ele vive o trabalho dele, o negócio dele, o ministério dele, livre. As drogas não fazem mais parte da sua vida há quantos anos, Guilherme? 10 anos. 10 anos, nunca mais? Nunca mais, nenhuma recaída. Você precisou ir para terapia, para o psicólogo? Não, nem clínica, nada, foi arrebatador. Eu quero que você fale para todo o Brasil: Jesus liberta. Eu sou milagre, eu sou milagre vivo, eu sou uma carta viva de Jesus. É uma carta viva de Jesus, então eu quero que você experimente isso. É claro, existem milagres que vão ser construídos? Existem, sim, mas não menospreze nunca o poder, aquele que tem poder sobre todas as coisas. Uma das maiores características de Deus é o governo, é o poder de te libertar. De você estar ontem usando drogas e amanhã sentir nojo das drogas. Isso aconteceu com você, Guilherme? Aconteceu, e tristeza de ver os meus amigos usando. E querendo louco para trazer eles para o caminho. Infelizmente, poucos vieram ainda, mas eu creio que muitos, ainda mais vendo esse vídeo, quem sabe eles possam ser libertos aí, se renderem, né? E crerem e caminharem com Jesus e tomarem essa decisão, né? Porque a gente é meio duro, né? Meio resistente. Às vezes a gente precisa chegar no fundo do poço, ser moído para decidir mudar. E às vezes a gente está querendo dar satisfação para quem não vai determinar a nossa eternidade, né? Quando veio aquela voz e falou: mas você vai passar por uma lavagem cerebral. Querendo ou não, é uma opinião de Facebook, mas que interferiu. Só que no dia da tua morte, quem vai estar ali? Será que essa pessoa vai estar do teu lado? Será que essa opinião vai salvar a tua vida? Com certeza não. Então, a relação com Deus, ela é assim, ó. Você e Deus. Particular, né? É individual, é particular. Não dá para deixar nenhuma voz entrar. E quando Deus está chamando a gente sabe. A gente sabe, porque o filho conhece a voz do pai. Você pode fingir que não está ouvindo, mas ele chama. E quando Deus chama, querido, ele chama pelo nome. E quando ele te chamar pelo teu nome,
você pode dizer, eis-me aqui, eu quero conhecer essa nova vida, eu tô aqui, eu tô pronto, vamos junto, agora sou eu e Deus e mais ninguém. Que demais, né? E aí você começou, hoje você é líder de ministério no Bola de Neve. Hoje eu estou fazendo curso de líder de célula. De líder de célula. Que bênção. Mas então, o que aconteceu? Nessa transição para a vida nova, eu tive cada experiência ao longo desses 10 anos, incríveis, assim, que ele começou a me levar como missionário para viajar pelo mundo. Que demais. Eu tinha feito turismo, eu tinha um sonho de viajar pelo mundo. E ele começou a me visitar em sonho, prover umas coisas que eu fico até meio sem graça de contar, porque é tanta loucura, né? Não, tem que contar. A fé é tanta loucura. A fé é loucura para os que não entendem e sabedoria para os que creem. Só quem é da fé vai entender. E Deus usa os loucos para confundir os sábios, usa mesmo. ai, muito bem. E aí, Quais lugares você já foi fazer missão, Guilherme? Olha, a minha primeira viagem internacional, eu queria muito ir para Israel e Itália. E eu estava em dúvida. E me aparece no telão, assim, da igreja. Próxima viagem missionária, barca, Israel e Itália. Tudo que você queria. E eu tava com a minha tia Lili, da Renascer, sentada no culto aquele dia do meu lado. Porque ela orava por você. Ela orava por mim. Tem uma história da tia Lili na Renascer, enquanto o Guilherme tava ali experimentando o que era as drogas, a destruição. Sim. Aí ela tava, nesse dia, um dia especial que ela acabou indo comigo pro culto. E eu falei, nossa tia, meu sonho era ir nessa viagem, um dia eu vou. Ela falou, não, você vai nessa. Olha, querida. Aí eu falei assim, se eu vender meu carro, pensar, se eu quiser mesmo, e quebrou um bloqueio ali. Ela falou, não, você tem fé, você vai nessa. Aí eu falei, amém, é verdade, eu tenho fé, eu creio em Deus, vou orar por isso. Fui orando. E Deus começou a dar um sonho misterioso ali, deu outro, foi mostrando. E aí, vou resumir, eu ganhei a viagem. Meu Deus do céu, aí você foi para Terra Santa e para Israel. Itália, Israel, a gente fez todo um tour por Israel. Conheci a Itália para ver, que era o meu sonho por causa da padaria italiana. Claro! E Israel junto. E pude ver a Bíblia, ficou colorida, né? Como é que é para Israel? Me conta você. Eu voltei depois, eu tive que voltar. E eu quero, por mim, uma vez só. Eu queria morar um pouco lá, né? E eu queria aproveitar. É o desejo que a gente tem. Eu queria abençoar as pessoas que estão vendo a gente aqui. Se você tem fé, uma coisa que eu recebi foi que Jesus, ele tem o prazer em te levar para Israel. Porque você vai conhecer Ele. Se você tiver a intenção correta no coração, além de estar ali com Jesus e fazendo essa imersão na história, e também de levar Jesus para os judeus. Porque eu falei, Senhor, eles precisam conhecer o Messias. Nossa, a gente conhece o pastor Samuel, que ele é filho do primeiro pastor messiânico, da primeira igreja messiânica em Jerusalém. E é lindo o testemunho dele também, levando Jesus para os judeus. E cada vez que a gente vai como peregrinos, porque não é turismo, é o maior investimento que você pode fazer na tua vida espiritual. Sim. Terra Santa é isso. Se você quiser fazer turismo, não vá. Porque é Oriente Médio, é tudo muito diferente. Parece que você entrou no túnel do tempo. Mas se o teu desejo é mesmo investir na tua vida espiritual, é o lugar para você ir. E aí ele nos conta sempre os desafios, só que quando nós vamos como peregrinos, a gente também leva esse testemunho para o judeu que está vivendo e morando lá, porque ele se questiona, por que vem tantas pessoas procurar Jesus? E aí é um campo fértil para os messiânicos, sim, poderem anunciar o amor de Jesus. Então é uma grande bênção, né? E a palavra se cumprindo, né? Deus, ele tem um amor muito grande pelos judeus, é o povo escolhido, né? E
E diz a palavra que quando eles receberem o Senhor Jesus, assim que ele volta, né? Então, aliás, o pessoal tá me lembrando aqui, você quiser ir esse ano conosco, você pode ir de 9 a 17 de outubro, nós iremos fazer a 9ª Marcha para Jesus na Terra Santa. Uau. Vai ser maravilhoso. Eu quero o Senhor Jesus. Vamos em nome de Jesus, amém? Você pode chamar lá Hebron Turismo, no 11 3198 5555. Vai ser maravilhoso, né? Vamos marchar para Jesus na Terra Santa. Aí você realizou os 2 sonhos, viveu esses milagres. O que você trouxe da Itália? O que eu trouxe? Eu trouxe um monte de experiências ali, de imersão, né, em Roma. Foi apenas 2 dias em Roma, então eu não queria dormir. Eu peguei uma lambreta, corri, tomei multa de lambreta. Não, a multa chega no Brasil. Chega! E eles cobram 3 vezes capacidade de multar. Quem tá reclamando do CT, você não sabe o que é lá. E a lambretinha só dava 50 por hora. Não sei de como veio a multa. A gente entra nos lugares que não pode, é tudo lugar histórico. Tudo pra ganhar dinheiro, né? Misericórdia. Mas deixa eu só mostrar esse processo aqui rapidão. Tá. Ó, eu amassei aqui 1 quilo, eu vi que você foi sovando de fora pra dentro. A gente pode só misturar. Eu tenho uma prática assim de fazer uma bolinha assim. Tá. Que depois dessa bolinha aqui, a gente coloca ela pra descansar. De preferência com pano de prato, assim, para não ressecar. Úmido pode ser. Tá. Depende o padeiro, ele tem que ter um feeling da temperatura do clima do ar. Tá. Se tiver frio, se tiver seco, tudo isso interfere na massa. Tá. Senão ela vai ressecar aqui. Se tiver calor, ela vai crescer demais. Se tiver frio, ela vai ficar pesada. Então a mão vai acompanhando as estações. O relógio e as estações. Tem que ter essa expertise aí. E aí, depois dessa massa descansada, a gente faz 3 bolinhas iguais e deixa descansar, que eu já adiantei o processo aqui. Aí ela vai chegar nesse tamanho. Você vê aqui que a massa já tá mais lisinha. E não tá ressecada, realmente. Não tá ressecada, ela não tá assim machucadinha, ela tá lisinha. Tal. Aí, agora chega a hora de a gente modelar para fazer o formato do filão e da bolinha ali. Uau! Será que a gente faz em casa esse filão e essa bolinha? Com esse 1 quilo de pão a gente vai fazer 3 pães. Nossa! O pão italiano rende filão. Muito! Rende. E 1 quilo de farinha que barato. É isso? Precisa aprender a fazer em casa. Meu Deus do céu. Ó. É uma boa dica. E o pão finalizado, ele custa quanto hoje, um pão italiano desse? Esse daqui, o filão de 500 gramas, hoje a gente vende lá na padaria por R$16. 16, 20 reais, né? E é um pão delicioso. Comer com uma sopa, eu adoro sopa, mas sopa com pão italiano... Sei que lá na padaria a gente tá com buffet de sopa à noite. Vou dar uma passadinha lá com a minha filha, que ela adora sopa também junto comigo. Vamos lá. Agora vamos fazer o filão. O filão é assim, você pega essa bolinha, eu faço oficina com crianças, então eu vou explicar de uma forma meio lúdica. Você vai fazer assim como se fosse uma luva de boxe. Tá vendo aqui? Tá. Pegou? Aí você fez assim, aí você bate na mesa. Pá! Pá! É isso que eu vejo minha sogra fazendo, eu falo, gente, eu não vou acertar isso nunca. Vai lá. Aí você pega essa ponta aqui de cima, puxa pra você. Tá. Abre aqui em cima, dá um karatê aqui e pá! Puxa pra você. Você pegou essa mola da massa? Peguei. Então, nessa hora você vem travando ela para que a massa fique com uma força que na hora de fazer o corte vem a pestana. Se você não fizer essa tensão na massa, não vai subir. Olha só! Aí para finalizar, fecha aqui e temos quase um filão, mas esse é o formato do filão do nosso pãozinho italiano. Que demais! Amei, Guilherme! E aí, se você for fazer o redondinho, você faz assim. Aí já é um processo que tem que ter uma prática, porque aqui é como, eu diria que parece uma coxinha, quer ver? E foi o avô que ensinou essa técnica toda? Fê, meu avô, eu acho que ele foi o padeiro recorde de Guinness Book. Porque ele nasceu na padaria e ele morreu praticamente trabalhando, fazendo pão. E ele fazia isso aqui como uma máquina. Como é que ele chamava mesmo? Seu Pascoal. Seu Pascoal sabia tudo dos pães italianos, então. Ele era uma máquina no pão, era demais, assim. Aí faz a bolinha. E se a gente for querer fazer o recheado, a gente faz pá. Tem que ser rápido, né?
E aí a gente põe o nosso recheio aqui nesse triângulo. Vamos colocar esse pão delicioso, vai ser mussarela? Mussarela com pepperoni. Com pepperoni. Vamos ver o que vai... A receita aqui hoje tá boa, hein? O que a gente é muito conhecido lá na Moca pelos nossos pães italianos. É o pão de calabresa. O pão de calabresa. Com certeza. O pão de calabresa é um dos que mais sai. O de mussarela também. Aí tem o de pepperoni também, tem vários outros sabores. Aqui, você pode usar a sua criatividade. O que você tiver na geladeira, você põe aqui de recheio. Vai ficar bom. Mangia che te fa bene. Mangia che te fa bene, com certeza. Eu, hein? Pelo amor de Deus, come um pão, minha filha. Fica com essa cara de caveira. Come um pãozinho, vai te fazer bem. Tem uns vídeos hoje rolando na internet que o pessoal, que a falta de carboidrato dá depressão. Claro que dá. Não dá saciedade, não dá alegria, não dá prazer. Meu Deus do céu, né? Misericórdia. Ó, pôs o recheio aqui. Aí como vem... a gente diz lá na Renascer, tá amarrado. Você tem que ter a manha dos dedos aqui, ó, tá vendo? Os dedos, a mão do padeiro é o que faz ele ser artesanal e ter uma boa mão aqui, ó. Que arte mesmo, aí, na hora que é de o pão fechar, italiano, viu? Fecha o biquinho aqui. Nossa, tcharam. Que história linda! Tem até palmas, dá palmas aí, Danilo. Isso aqui é lindo demais! Não, bebê. É o bebê, você que vem pra São Paulo, você tem que comer um pão italiano. Porque o pão italiano paulista, pra mim, é o melhor do mundo. O melhor que da Itália, dá licença. Eu sei que ninguém vai concordar, mas eu acho a nossa pizza melhor que a italiana. E o pão italiano paulista, eu sou apaixonada. É claro que na Itália tem pães deliciosos, mas o de São Paulo, pra mim, eu sou fã máxima. Vai pro pano de prato. Pega um pano, lá a gente limpinho, usa uma lona, né? Uma lona. Limpinho. Aí você... que eu brinco lá com as crianças? Eu falo, o Homem-Aranha, ele não tem um superpoder que ele joga a teia? Sim. O super padeiro, ele também tem. Qual que é? A nuvem de farinha. O quê? Você unta mesmo o Muito pano. bom, muito bom. E depois você põe os seus bebezão aqui pra descansar. Quanto tempo tem que descansar? Aí que vai o macete, né? Tá. Do feeling, de você saber... Em média. Ó, vamos dizer que não vai em tempo, porque vai depender do clima do ambiente. Tá. Então, eu diria que teria que quase que dobrar de tamanho. A hora que dobrou, tá. Aí você pega ele com bastante cuidado, aí você vai pôr ele na assadeira e vai fazer cortes assim, ó. Minha faquinha tá aqui, vou pegar essa daqui mesmo. Tá. Fez 3 cortes aqui, ó. 1, 2, 3. É o que diagonal. precisa? Esse se for pro recheado. Tá. Porque senão ele vai crescer como se fosse uma coisa abstrata, sem desenho, sabe? Tá. Então é bom marcar. E se for o filão, a gente costuma fazer do começo até o meio, do meio até o final, pra fazer bem esse desenho aqui que a gente tem. Fica lindo mesmo. Começo até o meio. E se for o redondo, o quadradinho, a gente faz assim, ó. Só um joguinho da velha aqui. Tá certo, tá certo. O que tá ficando? Não é aqui não. Ah, tá pronto. Depois edita essa. Tá. Demais! Vai pro forno quanto tempo? Vai pro forno a 200 graus Celsius por 40 minutos. E tá pronto, temos esse pão delicioso. E eu já tenho num forno aqui pra você pronto? comer. Opa, tenho. quentinho. Vou pegar aqui pra você. Vamos experimentar esse pão delicioso aqui no domingo. Hoje, o Guilherme ensinando as receitas da família Carillo. Aqui, desde 1912, em São Paulo, mais de 100 anos de história. Ó, eu aprendi um poema assim, que quem parte e reparte e não escolhe a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Muito bom! Então vamos pegar o pedaço do meio que tem mais recheio, né? Certo, com certeza. Meu avô brigava comigo quando eu fazia isso. Eu imagino. Ó, pedacinho aqui pra você. Olha, gente, que pão mais lindo. Isso aqui é delicioso. Se você quiser, tem um patezinho aqui, ó. Patê de alho, sardela e pesto. Você chuchar assim.
Guilherme, enquanto eu vou comendo, que receita boa, que receita deliciosa. Conta pra todo mundo qual é o endereço da padaria onde o pessoal pode encontrar esse pão delicioso aqui, ó. Aqui? Padaria, aqui, ó. Vocês podem ir lá na Moca, a gente tá bem na Avenida Álvaro Ramos, número 2071. A gente tá bem de esquina ali com a Rua Demétrio Ribeiro. Você pode ligar lá se você quiser pedir um pão. O telefone é 2605-4045. E a gente também tá nas redes sociais, no Instagram, Padaria Carillo. Carillo assim com 2 L's, bem italiano. Eu tô aqui experimentando um pouco de cada. A sardela eu já adorei. Isso aqui é um molho pesto? Esse é o molho pesto. Molho pesto também vou experimentar agora. A padaria estavam mostrando as cenas ali. Você viu? Olha só como Jesus foi bom ali com a gente. A gente tinha uma portinha que era praticamente uma garagem. E aos poucos, ao longo desses 10 anos ali, tomando não diria nem tomando juízo, tomando Jesus. Boa, boa, boa. Tomando Jesus, a gente começou a crescer, avançar. Que linda padaria. Esse é o meu irmão. Aí a gente foi trabalhando duro ali, parou de gastar o dinheiro com a cachaça, né? Que não leva ninguém ao futuro. E aí a gente, olha só como o Senhor nos abençoou, uma esquina. Que lugar lindo. Linda. E ali tem um palquinho, que eu não diria que nem é um palquinho. O Senhor me deu um sonho, porque adoradores ali cantando. Que lindo. Então eu chamo a padaria de uma padaria missionária. Olha só, Mateus 4,4. Que Jesus disse assim: nem só de pão vive o homem, mas sim toda palavra que procede da boca de Deus. Gostei, ficou demais. O pãozinho alimenta o nosso corpo físico, mas a palavra que nos alimenta o espírito. Pra gente caminhar nessa vida louca aí, né? É, mas com Jesus tudo fica melhor. Amei conhecer tua receita, que pão delicioso. Já tem um endereço novo pra comer com as minhas sopinhas, um autêntico pão italiano, e você aí de casa também. Muito obrigada, viu, Guilherme? Deus abençoe você, tua família. Obrigado. Prazer é todo meu. A gente vai para um rápido intervalo e na volta também nós temos hoje Guilherme Beringer cantando aqui com a gente e voltamos para a cozinha, hein? Olha, daqui a pouco o chefe Marlon Spinelli ensina um delicioso filé. E você vai participando com a gente, seguindo aí nas redes sociais, Bispa Fé em Família, contando como é que está sendo a tua experiência e também nos acompanhando nas redes sociais.